Fala, Tanaka, e que rebuliço maluco que o velho Trump tem feito pelas bolsas mundiais. Mas será que agora é o momento para a gente investir lá nos Estados Unidos de vez? Será que é o momento de a gente investir aqui no Brasil, já que ela deu uma browseada topzera? Então, o que aconteceu com esse tal tarifaço e o que pode acontecer daqui para frente? Vou trazer, inclusive, para vocês lá no final 3 ações bastante topzeiras para vocês ficarem de olho. Inclusive, 2 delas estão nas ações mais recomendadas. Na verdade, os BDRs mais recomendados para investir em abril, que vai estar aqui embaixo para você ver. Tem muitas ações que eu sei que você nem tem ideia do que são e tem muitas da economia real. Lá o que o Warren Buffett tem feito lá nos Estados Unidos também. Mas a gente tem esse meninão aqui, ó, o laranjão, sorrindo, e a gente sabe que teve essa tal da reciprocidade tarifária, que aconteceu o tal do tarifaço, que fez com que as bolsas aqui do Brasil e do mundo inteiro derretessem. Olha, não sobrou, só tem alguns pontos verdinhos aqui que eu nem tenho ideia de que ação é, Tanacão. Olha que maluquice aconteceu, na verdade. E no dia que foi anunciado esse tarifaço, a Bolsa de Valores americana já perdeu 6 trilhões de doleta, Tanaka. Meu Deus do céu da terra. Ó. Dow Jones, Nasdaq, S&P caíram 9, 11, 15%. Meu Deus, que tiro maluco que o Donald Trump deu em todo mundo. Inclusive hoje as bolsas acordaram malucas também. Então a gente estava sofrendo lá ontem assistindo o Fantástico e já estava sofrendo. O coração já estava doendo, né? Porque tem a depressão do Fantástico e a gente já estava tendo depressão da segunda-feira, porque a Bolsa de Valor não só do Japão já tinha aberto em queda, atingindo até um circuit breaker lá no Japão, como também os futuros dos Estados Unidos derretendo. E lá para 7 horas da manhã, mais ou menos, a gente já tinha que a bolsa de Hang Seng já tinha caído 13,22%, CSI 1000 da China tinha caído 11%, o Nikkei 7%, o Kospi da Coreia 5,57%, o Nifty 50 da Índia tinha caído 3,24%. E olha o desempenho das bolsas na Europa lá para 7 bordoada. Alemanha caindo, França caindo, Reino Unido caindo, Itália caindo, Espanha, Holanda e Suíça, todas elas derretendo, Tanacão. Inclusive, logo pela manhã, as maiores altas que estavam aqui, ó, 0. Mas isso deu uma mudada aí no dia que tá estranho, é porque a gente sabe que o dia é maluco quando IRB é a maior alta da Bolsa de Valores brasileira, tirando uma outra ação que o velho Barça contou que eu vou fazer um outro vídeo para vocês também. E aí chega até a dar saudade desse meninão aqui, ó. Ó, que é aqui, ó, ó. Ó lá. Ó, o velho Barça dando risada. Então chega até a dar saudade do velho Biden, na verdade, essas horas eu falo, meu Deus do céu da terra. Só que o que acontece é que medidas de longo prazo normalmente causam um baque inicial, né? Não dá para saber se isso vai ser muito bom para os Estados Unidos no longo prazo, na verdade, mas a gente sabe que toda mudança que acontece, vide a Argentina, que agora está horrível para os argentinos, mas as medidas que o Milei tem feito, teoricamente, vão render muito bons frutos lá na frente. Então é esse dilema também maluco que todo tipo de governo enfrenta, né? Você faz medida de curto prazo ou de longo prazo. A parte pior para um presidente, por exemplo, faz esse tipo de medida é porque ele depende só de 4 aninhos, na verdade. Então, pro presidente é muito melhor fazer ações de curto prazo do que ações de longo prazo. Inclusive, por isso que até muita gente questiona, né, esse tipo de incentivo, porque o presidente tem incentivo de curto prazo e aí, obviamente, de longo prazo, quase zero incentivo nenhum para fazer mudanças malucas assim, não é verdade? Então, o Trump está chamando as tarifas de remédio amargo, toma 200 vezes por dia, injeção no bumbumzinho, no furiquinho, porque, meu Deus do céu, até está derretendo mesmo, não é verdade? Mas diz que países terão que pagar muito dinheiro para a suspensão. Então, quando ele faz isso aí, ele sinaliza que dificilmente ele vai voltar atrás, não é verdade? E aí a gente vê a reação do mercado chinês, por exemplo. Hoje a gente vê que foi o pior dia em 3 décadas. As ações de Hong Kong caíram 13%, que eu já mostrei para vocês, né? Então, para vocês terem ideia de quão tenso que está a situação. E nem o nosso meninão Bitcoin, tá tendo vários
memes engraçados, pessoal. Foi bom falar junto com vocês. Tá caindo um bocadão, que tá agora 78 mil aproximadamente, mas a gente vê também que a correlação do Bitcoin com o risco ainda tá bastante grande, Tanacão. E aí tem a grande questão que todo mundo fala agora, né? É se o Trump tá blefando ou não. Tipo, no Nouriel Roubini, que previu a crise global de 2028, ele tá assim, tá só chamando para a mesa novamente. O Nouriel Roubini, para quem não sabe, é chamado Doutor Catástrofe. Então ele acredita assim que vai ter ali, o Trump está dando uma blefada, que deve fechar mais ou menos nas metades as tarifas. Ele prevê mais quedas no mercado ainda antes de Trump racional, né? Antes de todo mundo vir para a mesa para dar uma discutidinha. Então, não dá para saber se é blefe ou não, na verdade. Mas tratando do velho Trump, aí a gente tem que ficar ligeiro, porque ele sempre utiliza desse tipo de artimanha, né? O que todo mundo vem falando há muito tempo. Livros dele, inclusive, indicam que ele já utiliza essa estratégia há muito tempo, de ser mais duro, para trazer para a mesa, para depois falar, amiguinho, só para você, vou dar um desconto aí de 50% nas tarifas que eu já apliquei em vocês. E para vocês terem uma ideia também de quanto tá maluco esse movimento da Bolsa de Valores, hoje eu abria o home broker, estava vermelho. Aí abri uma hora, estava verdíssimo. Por quê? Saíram boatos de que haveria pausa de 90 dias. Esse boato fizeram as bolsas subir, fez Monterro, subiu, estava tudo verde. Depois derreteu novamente. Por quê, Tanaka? Olha só esse gráfico maluco aqui, ó. Tava aqui, ó, CNBC reportou que talvez estaria considerando essa pausa nas tarifas, na verdade. Aí depois o bagulho continuou aqui, ó, Flau subiu, feito uma vaca doida. O S&P adicionou 3 trilhões, tá vendo aqui no dia, loucura total. Depois falou que talvez não seria bem assim, acharam que era falsa. A Casa Branca falou que talvez seria fake news, na verdade. E aí a bolsa derreteu de novo. Que loucura o dia. Mas quando eu vi aqui, eu falei, meu Deus, que notícia saiu. Saí correndo para ver aqui, era só boato safado. E o que o nosso menino aqui, laranjão do Make America Again, será que tá querendo, hein, Tanacão? Será que ele tá querendo? Será que ele tá abrindo oportunidades? Inclusive, ele já disse que é o melhor tempo pra gente ficar rico. Vai ser agora. Será que vai valer a pena investir lá? Mas vamos dar uma olhadinha primeiro antes no mapa, como é que tá, ó. Quanto mais vermelho, na verdade, mais imposto teve ali dos Estados Unidos. Por isso que o Brasil também no dia após ficou muito bem, que ele teve a mínima de 10%. Então, vocês veem que a maioria dos países, aqui Austrália também, aqui, nós aqui, América Latina quase inteira, tivemos esse boi entre aspas. Porque se a gente olhar essa tabela aqui, é muito maior que isso, tá bom? Mas se a gente olhar aqui, ó, as tarifas aplicadas pelos estrangeiros, pelos países nos Estados Unidos, olha aqui a tarifa, que essa tarifa de reciprocidade ficou. Ó, China 67, 34, ó, aqui o Brasil, Japão 46, 24, Brasil 10, aí 10ão, na verdade. Então, a gente vê aqui, ó, que o negócio tá maluco, tá vendo, ó? Aqui, ó, Tailândia, por exemplo, 72%. É muito maluquice também, se você olhar de fato isso aqui, você fala, mano, os caras estão tirando nós. Estão tirando a favela aqui. Os caras estão querendo tarifar tudo nós, a gente não pode tarifar. Então, teve esse tal tarifaço agora. Mas lembrando que, novamente, a ideia do velho Trump é isso aqui, né? Ó, de chamar para o Vlau, por exemplo, a Tailândia hoje já ofereceu tentar zerar, né, essa tarifa com os Estados Unidos e colocar mais dinheiro ainda também. A União Europeia, a Úrsula também acabou falando que vai oferecer as tarifas 0 a 0 para produtos industriais aos Estados Unidos. Então, que ela é presidente da Comissão Europeia. Então, você vê que já os países já estão fazendo. Olha o depoimento dela aqui, ó. To negotiate with the United States. Indeed, we have offered zero for zero tariffs on industrial goods, as we have successfully done with many other trading partners. Because Europe is always ready for a good deal, so we keep it on the table. But we are also prepared to respond through countermeasures and defend our interests. Aí o que ela falou basicamente é isso, ela oferece tarifa 0 a 0, mas se tiver alguma coisa ali, ela também está preparada para defender os interesses da União Europeia. Então, você vê que já está surgindo aqui coisas boas, e se tiver algum tipo de desconto, por exemplo,
ou algum tipo de muita gente querendo fazer, essa bolsa pode dar um vral maluco. Como? Eu não sei se alguém viu aí. Comenta se você viu e se assustou também. Mas deu uma voltada maluca total. Mas nem todo mundo fez assim não, viu, Tanacão? Olha o que aconteceu com a China. A China, no outro dia, já retalhou a taxação do Trump e anunciou tarifas de 34% sobre produtos dos Estados Unidos. Aí que azedou tudo de vez, né? Porque quando alguém troca e aí o maluco pede 6, Tanacão, o cenário fica todo vermelhinho de novo. É um negócio muito difícil de jogar esse jogo que está acontecendo. E teve um novo fato da China que eu vou contar um pouquinho mais para frente, que acabou de acontecer, inclusive. E aí, se a gente pensa que só Wall Street perdeu, olha aqui quantos malucos perderam, os boyzão do universo. Elon Musk, 130 bi. O Jeff Bezos, 45. Mark, 28. Bernard Arnault, 18. Bill Gates. E olha só quem tá ganhando aqui, ó. Olha só quem tá ganhando aqui. O meninão Warren Buffett, que tá sentado em 300 e poucos bilhões de doletas, só esperando, só na calmaria. Só que, ó, tomando a sua coquinha sabor cereja, só na perenidade. Mas o Warren Buffett é tão ligeiro que ele, há uns 3 meses atrás, já tinha dado essa entrevista aqui e olha só o que ele falou. How do you think tariffs will affect the economy? The tariffs are actually, we've had a lot of experience with them. They're an act of war to some degree. How do you think tariffs Ato de will guerra. affect inflation? Over time, they're a tax on goods. I mean, you know, the Tooth Fairy doesn't pay them. I mean, Dá risada, ela dá risada. see, you always have to just, and then what? You always have to ask that question. E depois? And then what? So is there an answer for that when people say, you know, inflation persists, consumer prices keep going up, when's the end in sight? No, prices will be higher 10 years from now, and 20 years from now, and 30 years from now. And what do you think about what's happening in Washington right now? About efforts I to think cut it's it? Washington. Yeah. It's, you know. Esse velho é perene, né? Things, all kinds of things. But Washington is Washington, and the problem with politics is that you tend to have to make tiny compromises as you go along. What do you think about Elon Musk's efforts to cut? Well, I better not get into that. Oh, Tô nisso, é sábio. I've talked to Elon a few times. And any thoughts about his current efforts in Washington? Ele não fala, tá vendo? Ele é ligeiro, não cai, né? Besta. On American companies. The majority of any money I manage will always be in the United States. And why is that? It's the best place. Olha lá. Esse velho é ligeiro I demais. always like it to be more here. Isso aí é muito verdade, porque nos Estados Unidos tem tudo. Tanto é que, eu sempre falo isso, né? Mas os Estados Unidos, por exemplo, se você tá dentro dos Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de cruzar os Estados Unidos 2 vezes de motorhome, alugamos lá, mas, mano, tem tudo. Quer ir pra praia? Tem praia paradisíaca lá embaixo. Key West lá embaixo. Quer ir pro frio? Tem. Quer ir pro deserto? Tem deserto. Quer um cassino? Não. Tem cassino, mano. Tem tudo nos Estados Unidos. Inclusive, muitos americanos acabam saindo de lugares frios, vindo para lugar quente, saindo de lugar quente pro frio, mas só ficam dentro dos Estados Unidos mesmo. É muita loucura lá o que acontece. O Warren Buffett, como ele disse, ele teve sorte de nascer lá, enfim. Ele é puxa-saco, mas você viu que é perenidade pura? Só dá risada, assunto polêmico, ele dá risadinha. Ele já viveu muito, ele já viu algumas coisas desse tipo acontecerem. E aí, obviamente, ele fica, ó, perene. Por isso que ele estava sentado, está ainda sentado em cima de um monte de dinheiro, Tanacão. E aí, o que o Trump falou, né? Se a gente falar em inflação, ele diz que essas tarifas já estão trazendo bilhões aos Estados Unidos e volta a pedir que o Banco Central corte juros. Está achando que é só o menino Lula que faz isso? Todo presidente faz isso, Tanacão. Dá uma pressão maluca no Banco Central para cortar juros, porque juros altos é sempre ruim para o país, principalmente para as pessoas, na verdade? E ó, em meio à pressão de Trump, Powell diz que Fed não tem pressa em baixar os juros. Então, ó, na perenidade pura, Tanacão, não tão com pressa. Inclusive, eles acabaram de pedir uma reunião extraordinária para poder ver esse negócio sobre o tarifaço. Então, inclusive, agora já na reuniãozinha lá perto do Wyoming, na verdade é em Wyoming, né, Jackson Hole. E aí o que o Trump falou agora, o bagulho da China, ó, acabou de falar também, fresquinho. Trump, se China não voltar atrás, Estados Unidos vão impor tarifas adicionais
de 50%. Ele também declarou que todas as conversas com a China sobre reuniões solicitadas dos Estados Unidos serão encerradas e que negociações com outros países começarão a ocorrer. Então, tá pedindo o quê? 9. Agora tá pedindo 9. Já trocou, pediu 6, está pedindo 9. Será que amanhã o Xi Jinping vai atacar? Ele fez isso aqui através do seu Twitter. E aí deu data, inclusive, na verdade, são 36 horas que eles têm para decidir. Aqui, ó, abril, senão vai meter aqui, ó, 50% tarifa a mais para a China. Loucura, velho. É um truco maluco, uma hora para acabar ainda. E aí a maioria das pessoas pergunta, será que agora é hora de investir nos Estados Unidos, Tanacão? E vamos ver o que o pessoal da BlackRock tá falando aqui, ó. Larry Finch, da BlackRock, diz que o mercado de ações dos Estados Unidos pode cair até 20% ainda com as tarefas, Tanacão. Então o negócio pode sim, já ó, enfrentar uma recessão, e esse é o grande tópico da próxima rodada. Todo mundo está discutindo agora. Tem o tarifaço? Já é realidade. Agora, isso vai causar uma recessão? E esse medo de recessão global fizeram com que as bolsas novamente começassem a cair, feito uma vaca doida hoje, Tanaka. Então esse bagulho da recessão é um negócio que já vem há muito tempo sendo comentado, mas com esse tarifaço talvez acelere o processo de ter aí uma recessão nos Estados Unidos. Aí sim a marmita pode azedar, hein, Tanaka? Inclusive estão fazendo protesto também contra o velho Trump lá em Nova York, lotaram as ruas de lá esse final de semana também. E aí uma coisa que a gente sempre tem que olhar nos investimentos, aí já falando se vale a pena ou não investir nos Estados Unidos agora, vou mostrar através de duas figuras para vocês, depois eu conto da ação bonitinha, que é isso aqui, ó, tá vendo, ó? E aí você pega todos os eventos, olha quantos eventos tiveram aqui, tá vendo, ó? Black Monday, inclusive, pode chamar hoje também, colapso da União Soviética, mano, todos isso aqui, ó, a Bora.com, que é muito famosa, 11 de setembro, o Brexit, Covid também, que derreteu, Housing Crisis 2008, Guerra do Iraque, tá vendo? Tem todos aqui aí, ó, a Bolsa de Valores sempre crescendo 10% por ano, então acho que olhando isso aí dá para ter uma ideia de que não dá para garantir que isso aqui vai se repetir, né? Mas tendências de que isso se repita é muito grande. Os Estados Unidos tem um vídeo muito legal da Dália, eles falam sobre a Pax Americana, porque os Estados Unidos de fato é um país abençoado, como o nosso também, né? Só que lá deu certo e a gente ainda não deu. Mas lá tem rios que cruzam o país inteiro, tem as maiores rodovias que cruzam tudo, tem saída para 2 oceanos. Eles falam também que o principal fator, na verdade, tem essa parte de geografia, obviamente, mas principalmente a fuga de cérebros que foram para lá, né? E, inclusive, estamos vendo agora um êxodo muito grande de cérebros daqui do Brasil indo lá para os Estados Unidos, porque tem as melhores universidades. Se você pegar os CEOs das maiores empresas, a maioria não são americanos. Tem indianos ou não diretamente americanos, né? Às vezes nasceram lá, mas são indianos. Aí tem o pessoal de Taiwan. Tem todo mundo que vai para lá. Então, essa parte de cabeça, mano, lá é o bichão, hein? Então, uma das coisas, respostas para isso é esse êxodo. E aí, se a gente olhar também investimentos, né? Se a gente olhar nos dias, olha como que é o dia, maluco. Você abre a bolsa e logo, loucura. Se a gente olhar no ano, já dá uma esticadinha, não necessariamente para cima, mas dá uma esticadinha nessa linha, né? Mas se a gente olhar em décadas, olha como fica aqui, ó. Você vê o patrimônio do Warren Buffett, é bem essa forma. E aí, nesse relatório eu contei para vocês que tem PDRs para investir em abril agora do BTG, que vai estar aqui embaixo para download, ele fala de uma empresa, que é essa aqui, não vai falar várias, tá bom? Mas uma das empresas é a Amazon, e se a gente olhar os preços, tá? Preço de 2021, tá vendo? Loucura total, e a empresa daqui para cá cresceu feito uma vaca doida, Tanaka. Então a AWS tá uma máquina maluca, o negócio tá muito topzera. Então olha aqui, ó, como caiu. Se a gente olhar outra empresa também, essa que eu costumo falar que é vender pá na época de ouro, né? Que você fala, não, às vezes o ouro que é o bichão. Mas quem vendeu pá para os mineradores ganhou muito dinheiro, que é exatamente a ASML faz com as empresas de chips. Ela vende todo o maquinário. Bichona demais. Essa empresa aqui, ó, olha os preços também de 21, tá vendo? Então o negócio é maluco total. Algumas oportunidades que vão surgir. Essas duas empresas estão lá no relatório. Outra empresa que eu trouxe para vocês, que não está no relatório, mas é uma empresa que o Warren Buffett vem investindo pesado, que é essa menina aqui, ó, desde 2020, derreteu. Depois aqui o Warren Buffett começou a investir
e toda vez que caía aqui, mais ou menos 60 aqui, doleta, ele ia lá e comprava as ações. Só que é um case que ainda não deu certo, Warren Buffett, né? E aqui, ó, onde ela está? Quase metade do valor, Tanacão. Então, o Ocidental Petroleum está derretendo, porque hoje a OPEP meteu produção, o petróleo caiu demais, aqui no Brasil vocês conseguem ver também, caiu demais, e aí, obviamente, que as ações ligadas ao setor também vão cair. Mas lembrando que a gente está num momento muito tenso do mundo, né? Então, qualquer outra treta que possa dar uma escalada mínima que fosse, lembra que a China estava passeando esses dias por Taiwan de novo, pode acontecer um vlau maluco também na Oxizinha e todas as empresas do setor de petróleo, inclusive as brasileiras também, Tanacão. Então, eu acho sim que os Estados Unidos sempre são uma boa oportunidade para você investir o seu dinheirinho lá, na verdade. Não precisa levar todo o patrimônio para lá, obviamente, né? Mas se você for comprando um ticurico-tico aqui, um ticurico-tico lá, compra um pouquinho de economia mais real, na verdade, que o Warren Buffett faz, compra uma pitadinha também das foguentinhas de tech, para poder, obviamente, se beneficiar de tudo que os Estados Unidos oferecem. Então, eu acho sim que é um ótimo momento para você montar posições e olhar empresas que você já estava namorando há muito tempo e que não davam oportunidade de compra porque estavam extremamente caras, na verdade. Além disso, temos no Bitcoin, na verdade, que é sempre bom também ir montando posições no Bitcoin. Não dá para saber para que diachos lugar vai o Bitcoin, mas também acredito que vocês devam ter algum tipo de posição em Bitcoin, 5, 10, 15, 30, 100% da carteira, não sei, Tanaka, tem que olhar mais ali as suas proporções da carteira e o tanto que o nosso menino aguenta, na verdade. Se for gracianista, talvez se aguente mais. Se for nós japonesinho, talvez aguente menos. Então vocês têm que ter essa noção, mas lembrando que é sempre dá medo na hora de comprar em momentos como esse, mas são momentos como esse que faz de fato alguns milionários anos depois, porque se comprou bem. Lembrando também, toda vez que você comprar mal um ativo, é horrível, porque derrete. Se a ação caiu 50%, você tem que subir 100% para voltar ao seu preço inicial. E por isso é importante também ir fazendo compras das ações, não precisa emocionar, não precisa colocar todo o dinheiro de uma vez, vai com calma na perenidade e pelo cheiro que deu hoje, só de ter esse adiamento do Warren Buffett aí falso, fake news, a bolsa subiu muito. Então são sinais também que você tem que observar para poder entrar. Do mesmo jeito que quando o Xi Jinping falou que ia dobrar, ele pode também fazer isso hoje à noite ou amanhã, pedir 9, aí também pode derreter mais. É um jogo difícil de jogar, mas lembra da figurinha, né, que eu mostrei para vocês, de dias, décadas dias, anos e décadas, que aí o negócio fica mais tranquilo, tá bom? Então é isso aí, criançada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui pro japonês se gostou. Tá investindo lá? Não tá. Momento delicado, momento difícil, mas tem que ter calma no coração. Essas coisas são incontroláveis. O que você consegue controlar é a escolha das suas ações e o dinheirinho que você vai colocando, né? Inclusive tem aqui, 7 ETFs que pagam dividendos mensais lá nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessas crianças também, pelo amor de Deus. E aqui também eu deixei 6 ETFs de defesa militar, que também é um momento que está bastante delicado nessas tensões mundiais que têm acontecido e são ótimos ETFs para você dar uma olhada também.